Durante uma grande campanha na cidade de Oakland, na Califórnia, em 1922, Aimee Semple McPherson foi inspirada a chamar sua mensagem de quadrangular, através de uma pregação sobre a visão do profeta Ezequiel dos 4 querubins com 4 rostos, que simbolizavam o quádruplo ministério de Jesus Cristo, o Salvador, o batizador com o Espírito Santo, o grande médico e o rei que há de voltar para arrebatar a sua igreja. Sua mensagem nunca mudou, mas recebeu nova ênfase quando ela começou a proclamá-la com o nome dado por Deus. Evangelho Quadrangular. Mais uma vez, o programa Cristo Esperança Nossa chega ao seu lar, ao seu coração, para que nesse dia você possa ter a bênção de Jesus, mediante a sua fé na palavra de Deus, para você receber esta graça que Deus nos concede, que ao cremos na obra que Cristo realizou, que cremos na palavra de Deus, a nossa fé, ela vem nos proporcionar uma bênção, uma vitória, uma realização na nossa vida. Este é o propósito do programa Cristo Esperança Nossa, da Igreja do Evangelho Quadrangular Independente, cujo propósito e objetivo é levar a visão, a restauração da visão quadrangular para todo o Brasil. Você que conhece esta doutrina, você que talvez já participou dela e hoje não mais participa. A Igreja do Evangelho Quadrangular Independente vem convocar você e toda a sua família, convocar a todos quantos creem que as promessas de Jesus é para todo aquele que crê. E a grande promessa que está para ser cumprida é o arrebatamento da sua igreja. Esta é a mensagem que a Igreja do Evangelho Quadrangular tem para toda a nação brasileira. Cristo vai cumprir a sua palavra. Os acontecimentos mundiais, as ordens no mundo estão nos mostrando, estão confirmando o que a palavra de Deus nos realiza, o que Cristo declarou, segundo registrou o evangelista Mateus, capítulo 24, a respeito da sua vinda. Jesus virá buscar a sua igreja, virá arrebatar a sua igreja, e para isto é necessário que você creia. É necessário que você abra o seu coração. Não é necessário que você seja conotado como um religioso, como uma religiosa, como um cristão, uma cristã, como alguém que crê em Deus, crê em Jesus. Isto ainda não é suficiente. É necessário que o seu coração, que a sua vida esteja nas mãos de Cristo, crendo na sua palavra, crendo nas suas promessas. E esta grande promessa para a sua igreja, desde o seu início, é o arrebatamento. Venha estar conosco, venha participar conosco deste projeto, venha participar conosco deste propósito, venha participar conosco desses objetivos. Você é importante para Deus, você é importante para o Senhor Jesus. É necessário que você se desperte, é necessário que muitas vezes o rudimento religioso seja lançado fora e a fé em Jesus, a fé no Filho de Deus, a fé nas suas promessas e na palavra possa inundar o teu coração para você ser um instrumento nestes últimos dias que Jesus quer que eu seja e que você seja também. Não importa qual seja a situação que você encontre, creia, Jesus é poderoso para levantar
o caído. A palavra de Deus nos diz que, ainda que o justo caia 7 vezes, o Senhor é poderoso para levantá-lo. Crê nisso, crê nessa palavra e venha juntamente conosco ser esta bênção que o Senhor Jesus quer que você seja. Seja você um participante do programa Cristo Esperança Nossa, nos ajudando a manter este programa no ar, levando essas verdades de Deus, da sua palavra, para todo o Brasil. Seja você um mensageiro da esperança. Você poderá nos apoiar enviando a sua oferta através da Caixa Econômica Federal, agência 0145, a operação é 003, a conta corrente é 504 400 dígito 0, Igreja Quadrangular Independente. Você poderá nos enviar o seu nome, o comprovante da sua oferta, através do e-mail quadrangularind@hotmail.com. E você também, que precisa de uma oração, precisa de uma orientação, você poderá entrar em nosso site www.quadrangularindependente.com.br. Ali você vai encontrar estudos da Palavra de Deus, você vai encontrar vídeos, você vai encontrar mensagens e também encontrará um e-mail para entrar em contato conosco. Envie a sua oferta. Seja um mensageiro da esperança. Caixa Econômica Federal, agência 0145, a operação 003, a conta corrente 504 400 dígito 0, Igreja Quadrangular Independente. E nós estaremos orando diariamente por você. Temos um livro de oração dos mensageiros da esperança e você será incluído nesse livro e Deus estará te abençoando ricamente. Em Apocalipse, capítulo 3, versos 11 nos diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca mais sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que descerá do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Prezados, nos é apresentado no livro de Apocalipse a partir do capítulo 1, vários tipos de igrejas. Igrejas que representam as igrejas no mundo em todos os tempos. No programa passado, nós falamos sobre a igreja de Laodiceia, uma igreja que começou na fé e de repente ela se voltou com as coisas do mundo, com os prazeres do mundo, e ela perdeu a sua comunhão com Cristo, e por isso Cristo estava batendo a porta para entrar e fazer uma mudança. Eram vidas que já conheciam a Cristo, que já conheciam o Evangelho. No dia de hoje, nós estamos falando sobre a igreja de Filadélfia. Esta igreja que
a partir do versículo 7 do capítulo 3 de Apocalipse, nos fala: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que há de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Prezados, a igreja de Filadélfia era uma igreja fiel, que guardava a palavra de Cristo e não o negava. Os membros tinham suportado a oposição do mundo, resistindo à conformação e às tendências malignas das demais igrejas e perseverado na lealdade a Cristo e na verdade do Evangelho do Novo Testamento, como nos relata do versículo 7 ao versículo 10. Prezados, é um quadro da igreja em todos os tempos. É o quadro da igreja nos dias de hoje. A igreja fiel a Cristo é aquela que está dentro e de conformidade à sua palavra, o seu evangelho. Não existe modernismo na igreja, não existe inovação na igreja, não existe mudança. A igreja de Cristo é aquela que ele estabeleceu. Cristo escolheu 12 discípulos que se tornaram mais tarde apóstolos. Eles foram instruídos, ensinados por Cristo durante 3 anos. E quem eram estes homens? Quem eram estes discípulos? Eram pessoas pobres. Eram pessoas que foram escolhidas. E quando nós lemos nos evangelhos que Cristo passa, por exemplo, quando Tiago, João, filho de Zebedeu, estavam pescando. O seu pai era um empresário, ele tinha uma empresa de pesca. E quando Jesus passa e diz aos seus filhos: vem, segue-me, eu os farei pescadores de homens. Nos relatos dos evangelhos que no mesmo instante eles deixaram o barco, deixaram as redes, seguiram a Cristo. Dá-se a impressão que Jesus passou, chamou e foram. Não foi isto que aconteceu. Esses homens que foram chamados, eles já eram discípulos de João Batista. João Batista foi o precursor do caminho de Cristo. Ele veio preparar o caminho e veio preparar também discípulos para Jesus. Então, João Batista veio anunciar que Jesus viria, o Messias viria. Ele não era o Messias, mas era o precursor. E estes homens que eram pescadores, Mateus, por exemplo, era coletor de impostos. Cada qual tinha suas funções. E quando Jesus passa na coletoria e diz: Mateus, vem, segue-me, Mateus deixa a coletoria e segue Jesus. Mas esses homens, eles foram preparados, eles foram ensinados por João Batista, que Jesus era o Messias. Ninguém segue a Cristo,
Ninguém pode testemunhar de Cristo sem conhecer Cristo, sem saber, ter certeza, convicção de que Cristo é o Filho de Deus. O que o evangelho de hoje deve ser pregado? É o mesmo evangelho que os apóstolos pregaram. Os apóstolos pregaram aquilo que Jesus ensinou. Paulo faz uma grande contestação com as igrejas da Galácia, que nós já tivemos oportunidade de apresentar neste programa, quando no capítulo 1 aos Gálatas, Paulo fala de uma igreja diferente, de uma igreja que estava sendo deturpada. As igrejas da Galácia, Paulo as evangelizou, Paulo as ensinou dentro do evangelho de Cristo. E de repente, aqueles judeus que saíram do judaísmo e começaram a adentrar nas igrejas da Galácia e começaram a dizer: olha, se vocês não guardar a lei, se vocês não guardar aquilo que Moisés ordenou, se vocês não circuncidar os filhos de vocês, se vocês não guardarem o dia de sábado, que é o dia enfatizado na lei, vocês não serão salvos. E isto se constituiu num novo evangelho, num outro evangelho, em que Paulo refuta e diz: olha, mesmo que um anjo desça do céu e pregue um outro evangelho, além deste que tenho pregado, seja anátema, ou seja maldito. Não há espaço para um outro evangelho. O evangelho de Cristo, hoje no século 21, é o mesmo que os apóstolos pregaram. Quem pregar outro evangelho, quem colocar o modismo do mundo, como está acontecendo hoje nas igrejas, trazer modismo do mundo para a igreja, está constituindo um outro evangelho, está fora do evangelho. É o que acontecia com a igreja de Laodiceia. Mas hoje estamos falando da igreja de Filadélfia. Esta igreja que permaneceu fiel. E hoje, aqueles que permanecem neste evangelho verdade, eles permanecem fiel e testemunhando de Jesus neste mundo, porque tem a esperança da vida eterna, tem a certeza que Jesus é fiel na sua palavra. Ninguém perde por adorar a Cristo, servir a Cristo. Ninguém perde por se resguardar do mundo para servir a Cristo. Eis que estou, eis que venho sem demora. Em Laodiceia, Jesus dizia: ó, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Para a igreja de Filadélfia, Jesus diz: eis que venho sem demora. Eu não vou tardar para vir. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Prezados, Jesus tem uma coroa para dar ao vencedor. É isto que ele diz no capítulo 2 de Apocalipse, no versículo 10, ele diz: nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Há muitos que pensam, e muitas teologias ensinam, que o cristão precisa se aproveitar das coisas deste mundo. Há muitas teologias que estão dizendo: olha, viva a tua vida com muita alegria, com muita paz, com muito regozijo, aproveite o mundo. Mas o evangelho de Cristo é diferente.
ele nos mostra que este mundo, e Jesus o declarou, registrado pelo evangelista João, capítulo 12, versículo 31, 14, 30, que Satanás é o príncipe deste mundo. Ora, se Satanás é o príncipe deste mundo, ele é o controlador. Então, tudo que este mundo tem a oferecer são coisas do mundo. Mas Cristo oferece a vida eterna para todo aquele que nele crer. Veja bem, é o próprio Cristo que declara que muitos serão tentados, receberão tribulação, irão na prisão, serão presos. Por quê? Por causa do nome de Cristo, por causa do reino de Cristo. O reino de Cristo não é deste mundo. Ele o declarou quando foi preso no jardim do Getsemane, e os seus discípulos o quiseram libertar. Pedro quis usar da força da espada. Jesus diz: guarda a tua espada na bainha, Pedro. O meu reino não é deste mundo. Se o fosse, o meu Pai enviaria os seus anjos e ele me livraria. Ali Jesus deixa muito especificado que o seu reino não é deste mundo. Então, você que quer servir a Cristo, você que quer ter a vitória em Cristo, você que quer ser como a igreja de Filadélfia, você vai passar por lutas, você vai passar por tribulação, você vai passar até mesmo por prisão, mas ser fiel, crer, Jesus tem a vitória. Nós lemos no Novo Testamento, no livro de Atos, quando Pedro foi preso, a igreja estava orando a favor de Pedro. Pedro estava sendo guardado por soldados, e o que aconteceu foi como que os soldados ficassem anestesiados. Um anjo chegou, Pedro dormia, tranquilo. Um anjo chega e desperta Pedro e diz: vamos embora, aqui não é o teu lugar. As portas da prisão se abriram. E Pedro foi saindo. Nenhum soldado pôde colocar obstáculo na saída de Pedro. E quando chegaram no portão que saía para a rua, aquele portão se abriu automaticamente. Eu sempre digo, foi o primeiro portão automático que aconteceu. É esse, para que Pedro pudesse sair. E quando Pedro chegou à rua, o anjo disse: agora vai. E Pedro foi aonde? Foi encontrar a casa onde estavam reunidos aqueles que estavam orando por ele. A igreja é isto, é luta, é batalha, é adversidade, mas é vitória também. Você tem vitória, porque Jesus é vitória, e todos quantos estão em Jesus, mesmo passando por luta, por adversidades, por prisão, por calúnia, por difamação, saiba de uma coisa: a vitória está garantida. Vale a pena servir este Deus, vale a pena servir este Cristo. O versículo 10 nos diz: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Então, esta luta, esta tentação, estamos convivendo e vivendo com catástrofe no mundo, terremotos, maremotos. Estamos vivendo com aquilo que Jesus profere no capítulo 24 de Mateus. Tudo isto advém sobre o mundo, mas advém também junto com aqueles que creem em Jesus. Por quê? Mas há um livramento.
Jesus dá o livramento, Jesus dá a vitória. Muitos morrem, muitos padecem pelo nome de Cristo, mas aqueles que é fiel, Jesus tem uma coroa para dar. Feche os seus olhos, eu quero orar com você, para que você também busque esta coroa, para que você também seja como a igreja de Filadélfia. Aconteça o que acontecer, não importa o que as igrejas estão fazendo, ser fiel e Jesus tem uma coroa para te dar. Senhor Jesus, de todo poder, Senhor, de toda graça, visita nesta hora, Senhor, este homem, esta mulher, este moço, esta moça, este adolescente, esta criança que está ouvindo esta tua palavra, que estão desejosos, Senhor, de estar seguindo o caminho que tu tens estabelecido, a tua palavra, o teu evangelho, sem nenhuma distorção, sem nenhuma mudança. Toca em cada coração, toca em cada entendimento, passa a virtude, desperta, Senhor, este coração, para que seja fiel a Ti, para que tenha esperança da vida eterna e saiba que este mundo nada tem a oferecer, mas Tu tens a vida eterna para todo aquele que crê, para todo aquele que te salva. Seja a Tua bênção nesta hora, dá a bênção da cura, dá a bênção da saúde para o corpo enfermo e corpo doente, dá a bênção para a solução dos problemas, remove barreiras, remove empecilhos, visita, Senhor, ó Deus, este teu servo, essa tua serva, que está passando por lutas, por adversidades, passa virtude, passa poder, porque a tua vitória é certa, é garantida. Dá a bênção nesta hora, no teu santo nome, ó Cristo. Abençoa os mensageiros da esperança, que estão, Senhor, nos ajudando, ó Deus, a manter este programa no ar. Passa a virtude do seu poder, a virtude da tua graça, no teu santo nome, ó Cristo, eu oro, eu abençoo, e para a sua glória. Amém. Volte a estar conosco no próximo programa, Cristo, Esperança Nossa. Mais uma bênção, mais uma palavra de vitória para você, para o seu lar e para a sua família.